Sabem qual é a grande lição da história da humanidade que tiramos de todos estes episódios do Sapiens? É que, quando temos acesso às ferramentas certas, a criatividade humana não conhece limites. Foi por isso que fizemos esta parceria com a Shopify. A Shopify é a melhor opção para quem quer criar um negócio online e tornar os seus sonhos realidade. Se antigamente Napoleão tinha de marchar por toda a Europa ou César tinha de atravessar o Rubicão, hoje podemos criar os nossos próprios impérios a partir do conforto da nossa casa. Basta ir a shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e mais uma rota comercial bem-sucedida. Até Alexandre o Grande ter inveja de todo o mundo de possibilidades que se abre a qualquer negócio que escolhe processar as suas vendas com a Shopify. Compras e pagamentos que funcionam na perfeição, sem confusões nem dúvidas. Basta ir a shopify.com, repito, shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e explorar a nova rota da seda, que é a Shopify. O nosso agradecimento à Shopify por patrocinar este episódio. Província de Fujian, China, século XVIII. Aqui está ele outra vez, a seguir às escondidas, o homem que ama. A consciência pesa-lhe. O que sente atormenta-o noite e dia e não consegue pensar noutra coisa. Primeiro foi só de vez em quando, mas agora, quase todos os dias, segue o inspetor do seu trabalho até casa e sente-se ridículo. Pode vê-lo todos os dias, ainda que à distância. Pode ouvir a sua voz quando cumprimenta um vizinho. Pode apanhar aqui e ali o aroma da sua água de colónia trazida pelo vento. Mas nada disso acalma o seu desejo. Pelo contrário. De olhos fechados, vê apenas aquela farda maravilhosa, a sua face viril e nada mais interessa. É preciso falar-lhe. Decide correr o risco. O inspetor abandona o serviço, dirige-se a casa e ele segue-o. Cada esquina que vira é também virada por ele. Com todo o cuidado para não ser visto. E é ao abrir a porta de casa que o inspetor é interrompido por alguém. Uma voz que o chama. Convida-o a entrar, apenas por cortesia. O homem fica sem palavras. Ali, à sua frente, está o objeto de toda a sua adoração. E por entre gemidos nervosos, confessa tudo. Admite que o ama. Fala das noites em claro, de sonhos gráficos, de dias a contar cada minuto até o rever. Mas nesse momento, a face que tanto adora contorce-se. Uma fúria enche aqueles belos olhos castanhos, uma raiva, um nojo. E num movimento repentino, tudo acaba. Um golpe de espada põe fim ao que nunca chegou a começar. O homem, a sangrar da barriga, cai para cima do inspetor, agarrando-se à sua farda e enterrando a cara no seu peito. E no último segundo de vida, sente aquele aroma à água de colónia, mais intenso que nunca, antes de morrer nos braços do seu amado. Esta é a história do deus Tuer-Shen. Preparem-se para algo diferente. Até aqui temos-nos habituado a seguir figuras de carne e osso. Tiveram infâncias traumatizantes, vidas atribuladas, mas também momentos de grande coragem. Mas hoje não vamos conhecer a história de nenhum rei, rainha, cavaleiro ou cantora de ópera. O nosso protagonista não é sequer humano. É um deus. E aposto que nunca ouviram falar dele.
Trata-se de Tuer-Shen, o deus coelho. E se todas as divindades têm um povo escolhido ou um conjunto de fiéis sob a sua proteção, o deus coelho não é diferente. Pode surpreender-vos quem são aqueles que protege. Mas primeiro, vamos às suas origens. Para perceber de onde vem Tuer-Shen, temos de ir literalmente ao outro lado do mundo e recuar até a Alta Era Qing, na China Imperial, ou seja, entre 1680 e 1830. Este foi um período em que a população chinesa triplicou, passando de 150 para 430 milhões de habitantes. De tal maneira que no início do século XIX, a China era já o país mais populoso do mundo. Mas este aumento avassalador de população que se multiplicava como coelhos levou a um problema que continuamos a associar à China moderna. Como toda a gente queria ter filhos rapazes e não raparigas, gerou-se uma enorme desproporção entre os géneros. Da mais populosa cidade à mais remota aldeia, havia sempre mais 20% de homens do que mulheres, e por isso muitos acabavam solteiros sem nunca chegar a casar. Viam os seus amigos, irmãos, primos e vizinhos a dar o nó, enquanto eles ficavam para tios. E quando o desespero da falta de amor feminino se juntou à vergonha social de estar solteiro, esta comunidade de celibatários involuntários vagueava sem rumo pelo Império Qing, presumivelmente a chuchar no dedo. Transformaram-se num problema. Eram uma ameaça à classe estabelecida e à paz social. Apelidaram-nos de Guangun, um termo que por si só tem uma conotação nada subtil, já que significa algo como pênis nu. Enquanto liam o jornal de domingo e aceitavam um chá das mãos das suas belas esposas, os homens casados viam os Guangun como um grupo inorgânico de vagabundos, rebeldes e bandidos desonestos. Imaginavam-nos a entrar às escondidas pelas aldeias, a alçar sobre o ombro uma qualquer mulher incauta, solteira ou mesmo casada, e desaparecer noite dentro. E pior, contava-se que alguns faziam exatamente o mesmo, não com mulheres, mas com homens. Por isso, as autoridades tinham de agir. Era preciso combater este elemento de incerteza, esta bomba prestes a rebentar. Promulgaram-se novas leis que visavam fortalecer o matrimónio e as relações tradicionais, e ao mesmo tempo restringir tudo o que fosse considerado delito sexual. E isso incluía, claro, as relações entre dois homens, em particular a sodomia, designada por Jijian. Mas, se há coisa que já aprendemos neste programa, é que a natureza humana não muda por decreto. Na verdade, as relações sexuais entre homens eram comuns, e não apenas entre os perigosos Guangun, esses colecionadores de gente indefesa. Certos homens ricos da China Imperial tinham entre os seus servos os chamados catamitas. Eram o eufemismo em forma humana. Jovens na flor da idade, adolescentes ou mesmo pré-adolescentes, que faziam companhia ao homem rico, andavam com ele de um lado para o outro, recebiam prendas, davam massagens, se calhar até dormiam no mesmo quarto. Tudo na base do companheirismo, claro. Era comum, como fora também perto de nós, em Esparta ou na Roma Antiga, relações entre um homem mais velho e outro mais novo, sendo o mais novo o elemento submisso e frequentemente considerado mais feminino. No entanto, não havia só jovens rapazes. Os grandes senhores tinham também a companhia de todo o tipo de cortesãos masculinos e até atores travesti, com os quais passavam alegres noites que nas crónicas imperiais escritas em mandarim antigo eram chamadas de Ganda Forrobodó. Resumindo, havia homossexualidade na China Imperial? Havia. E não era pouca. Mas certos oficiais Qing consideravam tudo isto uma afronta à moral.
Um deles, Zhu Gui, ao ser nomeado em 1765 intendente do circuito de impostos de grão de Fujian, uma zona costeira perto da ilha de Taiwan, resolveu pôr fim a toda esta libertinagem. A essa data, na China Qing, o confucionismo, a religião dedicada à filosofia de Confúcio, favorável a um Estado forte e burocrático e avessa à homossexualidade, era a religião favorita da elite. No entanto, outros cultos, digamos mais descontraídos, com vínculos ao taoísmo e budismo, eram comuns aqui e ali, incluindo o culto a Tuer Shen. Zhu Gui visou atacá-los promulgando uma proibição de cultos licenciosos em Fujian. E é graças a esta perseguição que conseguimos um relato horrorizado do culto a Tuer Shen. A imagem é de dois homens a abraçarem-se. O rosto de um está um tanto grisalho com a idade, o outro terno e pálido. O seu templo é comumente chamado de Pequeno Templo Oficial. Todos aqueles sacanas devassos e desavergonhados que, ao verem jovens ou rapazes desejam ter relações sexuais ilícitas com eles, rezam por ajuda do ídolo de gesso. Então fazem planos para atrair e obter os objetos do seu desejo. Isto é conhecido como a ajuda secreta de Tuer Shen. Depois, em agradecimento, untam a boca do ídolo com intestino de porco e açúcar. Mas as pistas sobre Tuer Shen não nos chegam apenas pela mão de quem partiu as estátuas. A mitologia deste deus inspirou muitos artistas da dinastia Qing. Um deles, Yuan Mei, viria a escrever uma coleção de contos e histórias sobrenaturais, entre os quais encontramos o conto do Deus Coelho. Segundo Yuan Mei, Hu Tianbao era um oficial chinês do século XVIII que se apaixonou perdidamente por outro homem, um garboso inspetor imperial originário da província de Fujian. Hu Tianbao tinha receio de revelar o que sentia ao inspetor, mas seguiu de longe para poder apaziguar o seu desejo, chegando mesmo a espiá-lo nos seus momentos mais privados. Um dia, Hu Tianbao foi apanhado pelo inspetor. Em pânico, sem conseguir inventar uma desculpa credível, Hu Tianbao cometeu a pior decisão da sua vida. Contou a verdade. Confessou ao inspetor que sentia por ele um enorme amor e que esses pensamentos, apesar de pecaminosos, não o largavam, tal era a beleza do seu objeto de adoração. Acontece que o inspetor não queria ser adorado, muito menos por outro homem, e a confissão de Hu Tianbao não foi bem recebida. Em fúria, o oficial sacou da sua espada e matou Hu Tianbao com um golpe certeiro. Mas este não é o fim da história. O fantasma de Hu Tianbao apareceu no sonho de um dos seus familiares e revelou que os guardiões do submundo acharam a sua morte injusta. Por esse motivo concederam-lhe o título de Deus Coelho e deram-lhe a missão de zelar por outros homens que sofressem situações semelhantes ainda no mundo dos vivos. Ou seja, Hu Tianbao passaria a ser uma espécie de protetor dos homens que gostam de homens. Hu Tianbao terá então pedido ao seu familiar que lhe erguesse um santuário que doravante se tornaria num refúgio para homossexuais. E mais cedo ou mais tarde, Hu Tianbao ganharia outro nome, pelo qual também ficaria conhecido: Tuer Shen, o nosso Deus Coelho. Um dos templos a Tuer Shen estava localizado em Fuzhou, uma cidade portuária em rápido crescimento. Marinheiros e outros homens errantes atravessavam as suas ruas, muitos deles à procura daquele olhar prolongado ou piscar de olho que profetizava uma noite bem passada. Mas, para os azarados, havia sempre Tuer Shen. Os homens iam ao templo, rezavam ao cupido das relações homossexuais, barravam a estátua de gesso com banha de porco e açúcar e iam à sua vida, na esperança que o mundo dos espíritos estivesse agora do seu lado. Tuer Shen
era o deus casamenteiro das relações gay, o santo padroeiro dos homossexuais, o deus ex machina, que transformava a maré vazia dos marinheiros em verdadeiras tempestades debaixo dos lençóis. E foi exatamente este culto licencioso que Zhu-Gi, que conhecemos há pouco, queria perseguir a bem da moral. Pelo pouco que sabemos, consta que as autoridades fecharam 2 templos de Tuer-Shen, o deus coelho, e um par de imagens religiosas de gesso, as tais que representavam 2 homens a abraçarem-se, terão sido partidas em 2 e atiradas ao rio Min. Por esta altura podem estar a perguntar-se: porquê a figura de um coelho? Porquê que este animal, e não outro, é associado à homossexualidade? Na tradição chinesa, a dificuldade de distinguir um coelho macho de um coelho fêmea, ou uma lebre macho e uma lebre fêmea, transformou estes animais em símbolos da androginia. O exemplo mais claro deste jogo de percepções aparece na Balada de Mulan, o poema escrito no século V ou VI sobre a heroína que conhecemos do famoso filme da Disney e que se disfarça de homem para se juntar ao exército. Quando é finalmente descoberta, Mulan responde: os pés da lebre pulam e saltam. Os olhos da lebre estão confusos e atrapalhados. 2 lebres correm lado a lado junto ao chão. Como podem elas dizer se eu sou ele ou ela? Em vários contos populares e lendas chinesas, o coelho aparece associado ao amor, à androginia ou à atração pelo mesmo sexo. E por isso não admira que em plena dinastia Qing, quer os atores que se vestiam de mulher, quer os homens afeminados, fossem conhecidos como coelhos. Talvez o insulto homofóbico mais acidentalmente fofinho da história do mundo. No entanto, e tal como aconteceu originalmente com a palavra gay, os homossexuais chineses decidiram virar o insulto a seu favor. A história de Tuer-Shen, o deus coelho, e o seu respectivo culto tornaram-se um motivo de orgulho para aquela comunidade. Afinal, agora tinham uma divindade só para eles. E por mais que as autoridades imperiais tentassem destruir os seus templos e atirar as suas estátuas ao rio, ninguém conseguiu caçar este coelho que saltitou alegremente, ainda que de forma clandestina, até à atualidade. Estamos agora em Taiwan. A ilha tem uma história complexa. Foi totalmente tomada pelo Império Chinês no século XVII, depois tornou-se uma colónia japonesa e no fim da Segunda Grande Guerra voltou a ser território chinês. Depois da vitória do comunismo de Mao Zedong, o nacionalista Chiang Kai-shek e seus companheiros fugiram da China continental e refugiaram-se na ilha, estabelecendo o que chamaram de República da China, um nome e regime que se mantém até hoje. Por isso, enquanto a China maoísta se afastava das tradições religiosas e do folclore popular, foi em Taiwan que certos cultos chineses conseguiram sobreviver. Isto é tudo para explicar o que aconteceu em 2007 no distrito de Yonghe, uma das cidades taiwanesas com maior densidade populacional. Era aí que vivia um homem chamado Lu Weiming. Nascido em 1987, Lu Weiming era um jovem mestre taoísta, conhecido pela sua dedicação ao serviço da comunidade LGBTQIA+. Ao tornar-se padre taoísta, ficou chocado pelos seguidores taoístas homossexuais não terem nenhum deus a quem dirigir as suas preces. Todos os deuses que se dedicavam ao matchmaking eram ótimos Tinders divinos, mas a sua especialidade era apenas os casais heterossexuais. Rezar a Yulao, o deus casamenteiro que presidia o amor entre homens e mulheres, levaria a mal-entendidos, já que o deus poderia nem sequer perceber o conceito do amor entre 2 homens. Para Lu Weiming, isto não podia continuar.
A sua missão era servir aqueles que eram menosprezados pela sociedade dominante. E já agora, evitar que o deus casamenteiro dos heterossexuais entrasse em colapso nervoso por causa de preces incompreensíveis. Por isso, Lu Wei-ming decidiu fundar o seu próprio templo para dar conforto à comunidade LGBTQIA+, de Taiwan. E foi assim que, em 2007, o Deus Coelho regressou à Terra, desta vez numa simples sala num prédio de apartamentos em Taiwan. À primeira vista, parecia um templo como qualquer outro, com almofadas para oração e gravuras de várias divindades nas paredes. Mas a um canto, num altar muito especial, encontrava-se o culto a Tuer Shen, encimado por uma faixa cor-de-rosa e pela ilustração de um mestre taoísta com 2 enormes orelhas de coelho e a segurar um pincel com as cores do arco-íris. Imaginemos então que são homossexuais e querem pedir a bênção a Tuer Shen. E agora? Será preciso rezar? Fazer uma oferta? Como é que um homossexual taiwanês pede ajuda a um deus para encontrar o amor da sua vida? Há várias opções. Os seguidores podem queimar pequenos papéis onde escreveram nomes, aniversários ou orações. Ou então oferecer ao Deus Coelho alguns dos seus pertences. Ao que parece, Tuer Shen tem preferência por cosmética e por isso o seu altar está sempre coberto por garrafas de perfume e frascos de creme para a pele. E podem ainda levar o culto para casa. Basta pedir a Lu Wei-ming alguns amuletos de papel e quando chegarem à cama colocarem-nos debaixo da almofada. Tudo o que é preciso é um pouco de fé e Tuer Shen fará o resto. Com o passar dos anos, o templo a Tuer Shen tornou-se um local de peregrinação para os homossexuais taoístas de Taiwan e ajudou a sedimentar a noção de que, teologicamente, não há motivos para o taoísmo discriminar os homossexuais. Mas a colaboração entre Lu Wei-ming e Tuer Shen teve outros efeitos mais práticos. Graças em parte à bênção do Deus Coelho, a conservadora sociedade de Taiwan começou, lentamente, a aceitar a sua comunidade LGBTQIA+. E em 2019, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi finalmente legalizado. A partir daquela data, os casais unidos por Tuer Shen poderiam finalmente ser reconhecidos pelo Estado. Para a nossa sensibilidade ocidental, Tuer Shen, o Deus Coelho dos homossexuais, pode parecer uma excentricidade. Muitas vezes a religião é inimiga da comunidade LGBTQIA+. Basta relembrar a história de Filipa de Sousa ou de Heleno de Céspedes. E de repente, vinda da China, chega-nos a história de um Deus que não só ajuda os homossexuais a conhecerem-se, como garante a sua felicidade eterna e tudo em troca de um creme facial. Mais, é um Deus nascido de uma tragédia de amor, forjado no folclore popular e que sobreviveu na clandestinidade, à revelia do sistema, como um coelho a esconder-se de um caçador. Mas apesar destes contornos cômicos, o Deus Tuer Shen oferece algo único aos seus fiéis, uma espiritualidade 100% queer-friendly. Para um jovem taoísta homossexual, isolado e incompreendido, Tuer Shen não é um Deus em forma de animal. É uma fonte de conforto, esperança e aceitação. E de certa forma, a comunidade gay chinesa e taiwanesa não podia ter encontrado um melhor padroeiro. Um animal inteligente e rápido, que todos dizem adorar, mas também não se importam de destruir e que tantas vezes tem de esconder-se numa toca para que ninguém o apanhe. Viva Tuer Shen, o Deus Coelho! E que nunca lhe faltem perfumes e cremes para a pele.
Radicais, Queers que Fizeram História é um programa da série Sapiens, produzido pela Bruá Podcasts, narrado por Luís Moreira. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, coordenação de guião por Renato Rocha, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de Sara Miller, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.